Neste domingo, dia 19 de abril de 2026, nós precisamos ter uma conversa muito séria. Existe um cenário sombrio sendo construído aqui nos bastidores de Brasília e que está prestes a explodir nos próximos dias. E isso pode mudar completamente os nossos rumos aqui das eleições no Distrito Federal. Os desdobramentos do escândalo do Banco Master e a quebra do Banco Regional de Brasília, somado às prisões que aconteceram recentemente e a eminência de delações premiadas, colocam figuras do mais alto escalão no radar da Polícia Federal. E nós sabemos muito bem como esse tipo de processo funciona. Como eu já falei aqui num vídeo do Instagram, ou o sistema consegue abafar tudo como um grande acordão, ou o impacto vai chegar no topo das cabeças desse sistema. Hoje eu vou mostrar os documentos, as matérias, fazer o link de tudo que está acontecendo aqui no núcleo do poder do DF. Há uma teia de corrupção nacional que está ligada. Tudo isso. Prepare-se, porque temos tempos muito difíceis e instabilidade política sem precedentes que estão batendo a nossa porta. Já coloca o seu like aí, deixa o seu comentário enquanto eu coloco as notícias aqui para você na tela, meus amigos. Se inscreva no canal porque é muito importante, tá? Então, ó, primeiro, hoje nós vamos começar com uma matéria aqui do YouTube que eu quero passar para vocês, como tudo começou. Deixa eu só colocar no melhor formato aqui para vocês. Inclusive os meus colegas lá em Brasília. Elisa, vale a pena a gente voltar um pouco lá atrás, para a época da prisão de Daniel Vorcaro, para entender um pouco o papel que Paulo Henrique Costa teve em toda essa crise. Na ocasião, aquela primeira prisão de Daniel Vorcaro, que foi ali alimentada foi o primeiro grande fato que desvendou o tamanho da fraude bilionária do Banco Master. Naquela ocasião, Paulo Henrique Costa, presidente do BRB, na época, por mais que ele fosse uma peça-chave da negociação sobre a aquisição do Banco Master, ficou como uma peça quase que coadjuvante nessa crise, naquele momento. E ele estava nos Estados Unidos na hora em que Daniel Vorcaro foi preso. Estava numa viagem privada, salvo engano, com a família, e segundo me relataram fontes próximas a Paulo Henrique Costa, ele imediatamente tomou ali a decisão de se distanciar dessa crise, manteve-se muito discreto. Várias pessoas que tentaram contato com ele à época, inclusive pessoas próximas que conversavam com ele corriqueiramente, tentavam entrar em contato e não conseguiam, tinham dificuldade. Ele tomou bastante distância, se recolheu e após a troca de comando no BRB, ele optou por permanecer bastante discreto em todo esse processo. Sempre com o discurso de que não havia nada de irregular, pelo menos essa era a manifestação que ele dava para as pessoas próximas dele, que ele teria sido pego de surpresa também pela magnitude do escândalo e pela prisão de Daniel Vorcaro. Mas, mesmo pessoas que conviviam com Paulo Henrique Costa no dia a dia, isso foi relatado para mim por algumas pessoas na época, estranharam muito a forma como foi conduzida toda essa saída dele, esse afastamento dele diante da crise, sempre com aquela principal. Ninguém sabe direito se ele estava tão envolvido assim ou não, porque tinha o argumento de que ele teria sido afastado do comando do BRB porque a crise teria respingado nele automaticamente, que ele supostamente não teria conhecimento do tamanho das fraudes e do tamanho das irregularidades que existiam nas ações do Banco Master. Esse era o argumento que ele e o seu entorno procuravam difundir. Então, o que Paulo Henrique Costa fez na época? Com os holofotes todos voltados para Daniel Vorcaro, ele se afastou de tudo e de todos que tinham relação com essa crise, manteve-se discreto e procurou se distanciar de todas essas questões, claro, obviamente, na esperança de que isso permanecesse, essa crise permanecesse focada no caso Master, Elisa, no Daniel Vorcaro, perdão. Nós temos, portanto, uma postura de Paulo... Bom, gostei muito do resumo que ela fez de todo essa parte aí do Paulo Henrique Costa, que ele se afastou, todo mundo percebeu que ele foi lá, falou que iria cooperar, até insinuou que faria uma delação premiada, já de antemão, né? E aí foi a questão dos advogados do Paulo Henrique Costa, que são advogados e foram advogados do então ex-governador Ibanez Rocha, já fizeram todo um trabalho e ele saiu
meio que do cenário ali dessa confusão do Banco Master e do BRB, né? E aí agora volta com tudo, com essa prisão e com os escândalos que eu já mostrei aqui para vocês, ali os apartamentos que a gente já viu, as propinas que eu já falei para vocês que aquilo não é coisa, não é só dele, não é ele sozinho que ia receber, e ainda deve ter mais coisas para descobrir. E aí eu quero mostrar aqui para vocês essa outra matéria aqui, ó, que tá lá no Jornal Opção, viu, meus amigos? O jornal é Jornal Opção, esse é o link aqui, tá? Jornal Opção. PF precisa revelar quanto custou e quem montou rede de proteção política e judicial que Daniel Alvorcaro do Banco Master comprou e pagou. Parênteses meu aqui. Ele não comprou e pagou e montou essa rede só para ele, só para o Banco Master. Entenda, Daniel Alvorcaro é usado e faz parte de uma engrenagem muito maior do que isso. Então, não veja ele como o malvadão, como o único chefão, como o gangster, porque não é o único, tá? Grava isso aí que lá na frente vai ficar importante. Então, aqui, pessoal, é um carrossel, eu vou tentar, aqui acho que já dá para passar para vocês, ó. Então, ó, o economista Daniel Alvorcaro, economista também é sacanagem, né? Eu tô falando de gangster, de chefe de máfia, de quadrilha, o cara chama ele de economista. Ele foi feito para isso. Então, vamos lá. O economista Daniel Alvorcaro se tornou bilionário em poucos anos, em uma trajetória que chamou a atenção e gerou incômodo entre grandes nomes do sistema financeiro. Seu crescimento acelerado entre o Banco Máxima e o Banco Master hoje levanta questionamentos e vira alvo de análise no mercado. Responsabilidade do Banco Central. O crescimento acelerado do Banco Master levanta questionamentos sobre a atuação do Banco Central e do próprio sistema financeiro. Lembra que ele pagou também servidores lá de dentro do Banco Central para poder ajudar, facilitar, fazer vista grossa, indicar como ele escapava de algumas fiscalizações. Então fica esse meu parênteses aí. Voltando para a matéria. Mesmo com sinais de risco, como ganhos acima da média e uma expansão fora do padrão, houve demora na reação, tanto do mercado quanto dos órgãos de controle, porque eu falei para vocês aqui. Investigações apontam possíveis falhas de supervisão e até a atuação de agentes que teriam facilitado irregularidades, levantando dúvidas sobre até que ponto o avanço do banco poderia ter sido contido antes de ganhar maiores proporções. A rede de proteção política. O avanço do Banco Master também levanta dúvidas sobre quem estaria por trás da estrutura que sustentou Daniel Alvorcaro. Nomes influentes do mercado financeiro são citados, mas as conexões ainda não estão totalmente esclarecidas. Tem outra matéria que eu separei para vocês que trata só sobre os amigos de Alvorcaro. Fica aí. Ao longo do crescimento do banco, surgem indícios de articulação com uma nova proteção política, com uma rede de proteção política, além de possíveis conexões com agentes ligados ao Banco Central e ao BRB, Banco de Brasília. Muita atenção que é aqui que mora o problema e aqui que eu quero trazer para vocês a bomba que está prestes a explodir em Brasília. Investigações apontam que recursos teriam sido direcionados a políticos em troca de apoio e blindagem, levantando questionamentos sobre o papel dessa rede na sustentação e na queda do banqueiro Daniel Alvorcaro, que é dele que nós estamos falando, certo? Olha aqui onde a gente chega agora, ó. Ibanez Rocha e o BRB. A crise ganhou força quando surgiu a tentativa de usar o BRB, Banco de Brasília, com o apoio do então governador Ibanez Rocha, como alternativa para sustentar o Banco Master. E aqui que entra e mora o perigo, que nós estamos bem perto de ver um desfecho nada feliz e nada legal, nem para o Ibanez Rocha e nem para o futuro aqui do Distrito Federal, porque infelizmente, mas necessário, vai bagunçar todo esse xadrez. E aí, meus amigos, lembra que a Câmara Legislativa deu um cheque em branco à época para o Ibanez fazer o que quisesse, comprar Banco Master. Novamente deram outro cheque em branco para poder
o DF cobrir com imóveis, inclusive um imóvel que está em área de proteção ambiental, que abriga nossas nascentes, que eu trouxe aqui para vocês, que esse foi tirado depois que o próprio FGC não aceitou como garantia e ainda não aceitou os outros. Pois então, todos estão sendo coniventes ou incompetentes com essa situação com o próprio Ibanez Rocha. E isso eu também vou mostrar aqui para vocês. Naquele momento, voltando aqui para a matéria, pessoal, naquele momento o banco já apresentava sinais de fragilidade e a aproximação como instituição pública ampliou a repercussão do caso. Com isso, o escândalo veio à tona, levantando questionamentos sobre o uso de influência política, a atuação de redes de proteção e o papel de diferentes agentes na tentativa de manter o sistema em funcionamento. Tá aí a foto do Ibanez Rocha, não vou mostrar que também não é muito bonito. Então, consultoria, novo nome de lobby. O debate sobre o caso também reacende uma questão antiga no Brasil, a atuação informal do lobby, muitas vezes rebatizada como consultoria. Na prática, empresas contratam figuras com influência política para intermediar relações com governos e destravar interesses sem vínculos formais claros. Aí aqui a gente pode dar inúmeros exemplos, Guido Mantega, Lewandowski e vários outros que foram contratados como, à época ali, consultores. E conselheiros também era o nome que o Banco Master dava para quem recebesse esses milhões. Diante disso, cresce a discussão sobre a necessidade de regulamentar o lobby no país, trazendo mais transparência a uma prática que já existe e opera de forma ativa nos bastidores. O próprio Michel Temer atuou como consultor, né, como, sei lá o nome que vocês querem dar. Então tá aí, ó, lá no jornal Opção, tá, essa matéria, que eu quero fazer esse link aqui para vocês de informação. E agora, vamos voltar aqui para o YouTube. Hoje vai ser um pouquinho mais dinâmico, a gente vai ter que ir e voltar, porque eu quero mostrar para vocês também esses comentários desse cara. Pessoal, abrimos com a CNN falando aquela questão do que aconteceu aqui com Paulo Henrique Costa. E agora eu quero mostrar para vocês os comentários CNN, hein, pessoal? Presta Olá, atenção. muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Grande Debate comigo, Juliana Lopes, hoje com o empresário e ex-deputado federal Alexis Fontaine e a advogada Soraya Mendes. Vamos ao primeiro tema de hoje. O ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi preso pela Polícia Federal em uma nova fase da Operação Compliance Zero. Nessa etapa da apuração, a polícia investiga o esquema de lavagem de dinheiro para o pagamento de propinas a agentes públicos, entre eles, Paulo Henrique Costa. A PF investiga se Costa recebeu 140 milhões de reais de Daniel Vorcaro como propina para viabilizar a compra do Master pela instituição financeira de Brasília. Mensagens obtidas pela PF mostram que o dono do Master, Daniel Vorcaro, disse a uma corretora de imóveis que precisava de Paulo Henrique Costa feliz. Em uma outra troca de mensagens, agora entre Vorcaro e Paulo Henrique Costa, o ex-chefe do BRB deixa claro que estaria cumprindo sua parte no ajuste ilícito, segundo a Polícia Federal. Paulo Henrique Costa diz o seguinte, abre aspas, desculpe dar trabalho, é que estou focado na agenda que combinamos e fico em cima de todos os assuntos até resolver, fecha aspas. Aí Vorcaro responde, dizendo que isso não é trabalho e diz ser um resolvedor de problemas. Em seguida, o ex-chefe do BRB escreve que estava tratando de carteira do outro lado. E em outro momento complementa, abre aspas, estou com você, continuo no deal mode, estou virando noite e tentando resolver, fecha aspas. Vamos então ao debate. Bem-vindos, muito boa noite. Soraya Mendes, qual é o impacto dessas novas mensagens reveladas? Vou passar aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês o ponto de vista desse comentarista. Acaba se espraiando, né, aqui para o Brasília, para outros lados. Por exemplo, a ex-primeira-dama a EMDM, antes do Brasília, para outros lados. E seja oferecida lhe seja oferecido um arrazoado para que ele possa defender perante o público, junto à imprensa, essa alternativa que era
do seu gosto na época de comprar o Banco Master, né, da incorporação do Master pelo BRB. Então, o custo político ele é muito, muito, muito alto para algumas figuras e esse custo político ele vai acabar se espraiando, né, aqui para o Brasília para outros lados, porque o desgaste da figura de Ibanez acaba criando também algumas outras possibilidades de cenário que envolvem figuras do mais amplo debate nacional da política, como, por exemplo, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que aqui no Distrito Federal, segundo o que hoje passou a se cogitar, seria ela e mais Bia Kicis a chapa do PL para o Senado Federal. E se tinha, pelo menos até alguns meses atrás, isso é antes do Master, né? AMDM, antes do Master, se tinha o governador Ibanez Rocha como uma eleição, claro que nunca se pode dar como certa, mas como uma eleição que poderia realmente acontecer. Então, isso aqui tem um impacto extremamente grande em termos. Pronto. Vejam bem. Antes de Master, depois de Master. Ela resumiu bem claro aqui como que vai ser vista o nosso futuro político aqui do Distrito Federal também. E não só político e financeiro, econômico. E, bom, já a gente vai ter essa divisão e vocês vão ver que isso vai perdurar por anos aqui no DF. E aí, meus amigos, ela diz que o Ibanez que sustentou, que falou, que fez pressão para todo mundo aprovar a compra, e isso aí ficou muito claro, a gente já sabe aqui até dos reais motivos que a gente vem debatendo, mas o ponto de vista dela com relação ao político, de que isso pode transformar e vai transformar não só a eleição do Senado, tá, meus amigos, mas a eleição de todos os espectros aqui, de todas as faixas de deputado para governo, majoritária, Senado, isso vai transformar nos próximos dias, eu tenho certeza disso, e eu espero que o eleitor esteja preparado para fazer uma limpeza de todo mundo que esteve vinculado a essa gestão, a essa atual gestão do GDF, que não volte mais no nosso Distrito Federal. E aí, ó, vou trazer aqui para vocês o final, que é o posicionamento do outro comentarista, esqueci o nome dele, mas olha o que ele falou aqui no final. Ju, eu concordo e eu agradeço muito a Soraya pela honestidade que ela teve na análise dela, porque é exatamente da mesma forma que eu vejo. A instituição Supremo está suja, foi atacada por pessoas que se venderam, que se deslumbraram com dinheiro e que acabaram se envolvendo em tramas que agora foram reveladas, com conflitos de interesse absolutamente inaceitáveis e que nunca se declararam suspeitos. E é isso que está no relatório do Alessandro Vieira. Eles deveriam se declarar suspeitos porque receberam dinheiro, porque andaram de jatinho juntos, porque receberam mensagens e tudo isso. Eu entendo que para a nossa democracia o mais grave, de fato, é o judiciário, aquele de quem nós esperamos a imparcialidade, o rigor da lei, aquele que nós queremos que não tenham influências ou conflitos de interesse, pessoas que se mantêm limpas e corretas em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa Constituição, rule of law, né? Estado democrático de direito. Mas quando essas pessoas são compradas por contratos com a esposa de 129 milhões, quando são compradas por negociações no resort Itaiaia, quando são compradas, como nós estamos vendo agora, o ex-presidente do banco, quando são compradas com uísque, quando são compradas por jantares, quando são compradas por palestras que aconteciam nos Estados Unidos, o Banco Master financiava absolutamente tudo em Portugal de Gilmar Mendes, em Nova York e tantos outros eventos. A gente percebe que qualquer brasileiro que for entrar num processo de litigância no Supremo vai ter que fazer o quê? Comprar o ministro Supremo? Vai ter que comprar a banca de advogados da esposa? E Alexandre de Moraes teve a pachorra de usar o escritório da sua esposa para tentar entrar com um processo de crime de honra contra Alessandro Vieira. Olha a violência disso. Olha o absurdo que nós estamos assistindo diante dos nossos olhos. E nós temos que nos chocar, independentemente da ideologia. Eu sou de direita, Soraya de esquerda, porque é o nosso Brasil que está sendo atacado. A próxima vítima pode ser qualquer um de nós dois aqui quando a gente faz uma observação como essa. É inaceitável o que está acontecendo. E o conflito de interesse está num tal nível, Juliano, que a gente não pode ficar insensível. A gente não pode achar isso normal. Como as próprias declarações de Alessandro Vieira apontando para Davi Alcolumbre, que também tem conflito de interesse porque foi o fundo dos funcionários públicos do Amapá que investiu no Banco Master e que pode ter grandes influências. E outro, o Everton também, que era o relator agora, no caso do Messias, que também está todo envolvido. É muita gente. E o dinheiro comprou
essas pessoas que são fracas, que se deixaram se deslumbrar e as instituições estão em risco, para não dizer que elas também foram corrompidas. Mas, de novo, os ministros supremos, Juliana, que são as figuras mais corrompidas e que mais preocupam a nós, porque a democracia está ameaçada. Pessoal, ela não falou o nome Eu já mostrei dele. para vocês que o Lula, quando assumiu 2023, ele tinha um plano quase perfeito, genial. Oh, meu Deus, eu queria ter mostrado o nome dele. Bom, vamos dar andamento aqui, porque pegando o gancho no que ele disse dos ministros do Supremo, nós vamos ver agora quem são os amigos de Daniel Vorcaro. E olha quem tá aí na primeira folha, lá no filosofia.incerta, tá, pessoal? Blog lá no Instagram deles. Então tá aqui, ó, quem são os amigos de Daniel Vorcaro? Ciro Nogueira, né? Tá aí, Ciro. Um senador muito amigo meu. Quero te apresentar um dos meus grandes amigos da vida. Isso aqui era as conversas do Vorcaro falando com a ex-noiva dele lá, tá? Olha quem tá em segundo, Ibanez Rocha. A partir de segunda, iremos para o ataque em Brasília com o governador para discutir uma estratégia de guerra. Hugo Mota, vocês sabem aí também que teve a cunhada do Hugo Mota, se eu não me engano. Alguém também lá, tá todo mundo ligado. O Hugo saiu daqui de casa quase 3 da manhã, queria saber de tudo no detalhe. Antônio Rueda, esse é um dos poderosos do Centrão, junto com Michel Temer, né, ali, que comanda, né, que tem uma voz ativa muito grande sobre Ibanez Rocha. Então vocês estão ligando tudo aí? Foi gente aí? Disse a ex-noiva. Não, amor, Rueda viria, mas ficou tarde. João Dória, amigo Daniel, boa tarde, estou preocupado com você, tenho escutado coisas que vão precisar de reação sua, sempre com equilíbrio e ponderação, mas jamais com silêncio. Eu acho esse cara aqui, não vou falar o que eu acho dele não. Aécio Neves, outro, meu Deus do céu, que cara, meu Deus, como é que ainda tá na política, gente? Mas vamos lá. Daniel Vorcaro disse, aí veio Álvaro Garneiro e Aécio e começaram a contar um caso que envolvia você. Não, mas não parava de falar seu nome. É que Aécio te namorava. Me deu embrulho no estômago e saí da mesa. Meu Deus do céu. Daniel Vorcaro disse agora, falando de Davi Alcolumbre. Como foi ontem? Foi até meia-noite. Terça teremos outra. Você fez aquilo de aparecer sem ele saber? Daniel Vorcaro. Sim, kkk. Ex-noiva, né? Uou, Daniel Vorcaro. Foi na residência oficial do Senado. Alcolumbre recebeu ele na residência oficial do Senado. E para mais aqui, o último, André Esteves. Então, André disse que era o maior banqueiro do mundo e ele era Deus que apareceu na nossa vida. Que tínhamos que agradecer a Deus a proposta dele e esquecer o BRB. André foi legal com você? A noiva perguntou. Ele é papeta demais. Cínico idiota. A esposa chamou aqui, devia ser pateta, né? Mas beleza. Então, eu quero trazer tudo isso aqui, pessoal, à voga, à tona para vocês. E vocês estão aqui para ouvir a opinião, né? E a minha opinião, eu vou falar para vocês qual que é. Mais gente será presa, é claro, e grandes figurões aqui de Brasília, com certeza. Inclusive, eu ouvi hoje de pessoas que não vão colocar a mão no próprio Ibanez Rocha porque ele é muito poderoso. As coisas fugiram do controle até dos poderosos. E essa é aqui a minha opinião. E eu acho que além disso, ainda nós teremos um afastamento, talvez, da atual gestão que está à frente do GDF. Tá? Essa é a minha opinião. E vou trazer para vocês aqui também do Diário de Ceilândia, tá? O passado que a direita prefere esquecer. Tá aqui uma charge, né? Não é bem uma charge, né? Uma caricatura da Celina Leão, do Kiko Caputo e do Isalci Lucas. Por quê? Porque aqui eles estão contando a visão, né, deles aqui. Celina Leão, do PP, chegou ao Palácio do Buriti pelas portas dos fundos.
Pessoal, é a opinião deles agora, tá? Não pelas urnas. Assumiu o governo do Distrito Federal depois que Ibanez do MDB, que fique claro, MDB, Partido do Centrão, não é de direita na minha concepção, e aqui é a minha opinião, nunca foi, sempre foi pelo bolso, aonde o bolso vai. Michel Temer tá lá também junto no comando. Quem são os outros grandes caciques do MDB que estão lá, vocês já sabem. Então, vocês já sabem como é que vocês chegou. PP também Centrão, tá lá o Rueda também do União, né? Então, o que mais tem a gente do Centrão? Então, vamos voltar aqui. A Celina Leão assumiu o governo depois que Ibanez Rocha renunciou ao cargo para disputar o Senado, deixando para a vice-governadora uma herança envenenada. A crise do BRB, atolado num rombo bilionário por operações com o Banco Master, foi agravada por investigações da Polícia Federal que já resultaram em prisões e revelaram mensagens comprometedoras envolvendo o núcleo do governo. Não tinha lido antes de falar para vocês minha posição, tá? Minha opinião. E tô vendo que tá bem conecta aqui com acho que é o Douglas que escreveu isso aqui. A governadora responde que adotou desde o primeiro momento todas as medidas de transparência cabíveis. Agora ela se lança pré-candidata ao governo como se fosse a solução natural para os problemas que, em boa medida, ajudou a gestar. Mas o BRB não é o único peso que Celina carrega. A pré-candidata chega a 2026 como ré na Operação Draco, que investigou o suposto esquema de propina na Câmara Legislativa do Distrito Federal no período em que ela presidia a casa, que hoje é presidida pelo deputado Wellington, que é outro aliado do governo e, se eu não me engano, do mesmo MDB. São duas sombras. Uma do passado, outra do presente imediato, sobre uma candidatura que se apresenta como escolha óbvia de um campo político construído, ao longo de anos, sobre o discurso da lisura e do candidato sem histórico a esconder. A justiça tem seu tempo e o desfecho ainda não veio. Celina diz ter consciência limpa, mas o eleitor que internalizou esse discurso tem razão em se perguntar se os critérios do seu campo valem também para dentro de casa ou se são uma régua de uso seletivo, que ela usa quando quer, né? E nesse vão que surgem as alternativas. O senador Exalci Lucas, do PL, anunciou sua pré-candidatura usando exatamente esse vocabulário, o que irritou o partido e gerou nota própria de Michele Bolsonaro, reafirmando apoio a Celina. E olha, agora é minha opinião, viu, pessoal? Um parênteses. Parece que a Michele está sozinha já apoiando a Celina. A maioria do PL de outros partidos que se dizem de direita, porque eu não acho que são, eu acho que só tem um partido de direita, que é exatamente o que nós vamos tratar agora, que vem à frente. Vamos voltar para a matéria. Kiko Caputo, ex-presidente da OAB-DF, também entrou na disputa pelo Partido Novo, com discurso de renovação política e responsabilidade no uso de dinheiro público. O campo conservador do DF tem, portanto, onde escolher a questão. Onde escolher a questão, e ela é legítima, é se vai de fato escolher ou se vai fechar os olhos para uma candidatura que contradiz em boa parte o que esse campo diz defender. Falei que era o Douglas, esse cara é muito bom e corajoso, viu? Não curti nem comentei, vou curtir, comentar e também fazer um repost aqui, tá? Meus amigos, olha só, a minha opinião sincera é que hoje no Brasil nós só temos um partido de direita, que é o Partido Novo. O restante, ou tudo se corrompeu ao centro, ou estão nos extremos e principalmente nos polos ali, extrema esquerda, ou centro, que no centrão já disse para vocês o que eu penso, o que eu acho, é a minha opinião, você pode ter a sua, fique à vontade e eu luto até o dia da minha morte o teu direito de ter a sua opinião e também de falar, e eu estou dizendo aqui a minha opinião, que para mim o único partido de direita hoje no Brasil é o Partido Novo, tá? Bom, dito isso, não estou aqui fazendo propaganda política para ninguém, não estou aqui pedindo nada para ninguém. Poderia, mas não estou. Estou aqui trazendo matérias e informações, porque eu acho que já passamos do bom senso e já mergulhamos o Distrito Federal numa vergonha internacional. E agora
nós teremos consequências aí, talvez, por décadas, tá? Fica aqui o meu aviso e eu tenho certeza que nessa semana ainda nós teremos muitas novidades para trazer aqui para vocês. Acredito que na mão do André Mendonça, agora relator que está cuidando desses casos, nós teremos sim um pingo de justiça para serem feitas. E eu espero que atinja também os grandes e quem ficou envolvido lá, principalmente do Supremo Tribunal Federal, do Judiciário, e aí inclui Paulo Gonet e todo mundo que estava lá no relatório do próprio Alessandro Vieira, que eles deram um jeito de tirar por um acordo que eu não sei ainda qual foi o real motivo que o PL aceitou remover 2 senadores, se eu não me engano, lá, para poder colocar 2 do PT e enterrar aquele relatório. Conta aqui para mim, tá? Então, Michele, Bia, a Bia também parece que já acordou, o restante todo já desembarcou dessa Titanic que vai afundar, que é essa atual gestão do GDF. Muito obrigado pela confiança, pelo seu ouvido e neste domingão, que você tenha uma excelente semana abençoada na sua vida e que tudo possa ocorrer na melhor alegria e na melhor paz essa semana aí, do fundo do meu coração. Para ficar atento, fica aqui, me acompanhe, vem comigo, que eu tenho certeza que nós vamos trazer muita coisa boa para você. Beijo grande, tchau, tchau.